No programa Rumo Certo de hoje, vamos falar de processos, estratégias, controles, a importância de saber os números da sua empresa. Eu recebo aqui então para essa conversa Thalita Masi. Ela é presidente do conselho da MMP, que é uma empresa especializada em materiais pedagógicos para matemática, né? Thalita, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la aqui conosco, viu, Thalita? Obrigado também a você aí por disponibilizar do seu tempo para a gente ter essa conversa aí que vai ser muito interessante, eu sei disso, tenho certeza, para pequenos e médios produtores, para terem como referência também toda a sua experiência aí no mercado, toda a sua expertise, né? E eu queria começar conhecendo um pouco mais de você, da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve na MMP também. Bom, vamos lá. Eu sou estatística por formação, então há 10 anos atrás eu era bancária, engravidei da minha primeira filha e a minha sogra, ela tinha uma pequena empresa de materiais para matemática, a MMP, e ela queria se aposentar. Era uma empresa que era numa casa, tinham 2 funcionários, uma empresa realmente bem pequena. E eu, nesse meu momento da maternidade, eu estava bem cansada do mundo corporativo ali do banco, trabalhar em São Paulo e morar na ABC Paulista, eu resolvi assumir a empresa da minha sogra, porque ela queria se aposentar. Então, quando minha filha fez 4 meses, eu assumi a MMP e foi um grande desafio para mim, porque eu não entendia nada, eu era funcionária até então, não tinha ainda as ferramentas que precisavam. E nessa minha jornada, algo muito legal que acho que vale ressaltar para vocês entenderem um pouco do meu momento, eu me vi ali e falei, uau, estou empreendendo e agora? Era uma empresa que eu não tinha informações, eu não tinha números, não tinha uma planilha, era algo bem caseiro mesmo. O catálogo era uma folha de sulfite impressa, falava alô para atender o telefone, então era algo assim bem embrionário ainda. Já tinha um tempo de empresa, mas não era uma empresa grande. E aí que eu fiz? Eu fui para o Sebrae. Fiz todos os cursos do Sebrae, não podia haver um curso que eu fui fazer para começar o quê? A entender e a mudar a minha mentalidade. E foi muito uma questão, sabe, de mudar a mentalidade. E nessa jornada, trazendo para o momento atual, para não me estender aqui nessa história, eu cresci a marca mais de 60 vezes. E realmente foi um crescimento muito bacana. Hoje nós vamos chegar a 50 funcionários direto e mais de 50 indiretos. Então, temos algo hoje como 100 funcionários, uma empresa de mais de 2.300 metros quadrados. Então, foi todo um crescimento. Começou numa casa e nesses últimos 10 anos nós tivemos realmente um crescimento exponencial. Hoje a MMP é a maior empresa do Brasil em materiais para matemática. E só que tudo começou numa casinha ali, numa 3, 4 cômodos. E muito estudo, muito Sebrae, muita força de vontade, muita coisa acontecendo. Muito, muito interessante essa trajetória, né? Porque você tinha um potencial na mão, com uma empresa estabelecida. É claro, você disse que tinha muita coisa para arrumar. Você tinha todo o seu conhecimento em estatística, em finanças, né? Trabalhava num banco. Mas você percebeu que o conhecimento era tudo de uma outra maneira, né? Você precisava dessa informação como empreender, né? E aí a minha curiosidade, no banco você trabalhava com pessoa jurídica, mas que carteira você trabalhava no banco? O que você sabia de empreendedorismo até ali? Não sabia nada, eu trabalhava dentro da central do banco, eu trabalhava com risco e fraude, bem na área de estatística, então em nada tinha a ver com empreendedorismo, em nada tinha a ver com a empresa na qual eu iria assumir. Eu havia trabalhado antes do banco numa franqueadora de farmácia de manipulação, onde eu aprendi muito a importância dos processos. Porque nessa franqueadora, por ser uma rede, então a gente desenhava muitos processos, replicava, e aí eu comecei a entender um pouquinho essa organização. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu passei por vários lugares na minha trajetória, sempre trabalhei. Fui fazer faculdade pública, aí por conta disso eu saí do meu trabalho para fazer a minha faculdade pública, que era o meu sonho, porque era período integral, a Unicamp, e aí eu me casei no penúltimo ano da minha faculdade. Eu saí da Unicamp no penúltimo ano,
terminei minha faculdade numa universidade em São Paulo, que nem era muito conhecida, mas era a única no estado, além da USP, que tinha o meu curso. E as pessoas falavam, poxa, você é louca, deixei uma faculdade pública de primeiro nome, né, a melhor do Brasil na sua área, para se formar num outro lugar. E assim, né, foi o rumo da minha vida. Eu abri mão da minha carreira quando eu saí do banco para assumir a empresa, nem sonhava, né, o que Deus havia preparado para mim. E hoje eu olho assim, eu vejo, né, quão perfeito foi esse caminho, cheio de curvas, mas quão perfeito. E quão difícil é empreender. Eu acho que as pessoas romantizam muito o empreendedorismo, acham que é algo simples, que numa teoria isso vai resolver, mas não. O dia a dia, ele é duro. A gente é chamada a aprender todo dia, relacionamento com as pessoas é um desafio, você implementar processos, você conhecer várias coisas que a gente precisa, desde o básico de uma contabilidade, por conta da nossa carga tributária, que é hoje, por mais que, sei lá, eu sou um simples nacional no começo, ainda assim a gente precisa ter muito conhecimento, muita bagagem que ao longo da estrada vai nos exigindo se a gente quer crescer, né? Ótimo. Não, a gente vai entrar um pouco mais em cada um desses pontos aí no decorrer da nossa conversa. Mas eu quero conhecer um pouquinho mais da MMP para saber até de que tipo de produto você lida, né? Porque a gente fala produção de materiais pedagógicos, mas me conta, o quê? Uma forma mais lúdica de aprender a matemática que vocês oferecem para as escolas, enfim, para o sistema de ensino? Como é que é? O que é, na verdade, produção de materiais pedagógicos? Isso, é isso mesmo, você já disse tudo. São formas lúdicas de aprender, são como se fossem brinquedos educativos. Então, hoje, na nossa linha, nós temos mais de 200 materiais, desde educação infantil até o ensino médio. Por exemplo, um material dourado, que é um material muito conhecido nas escolas, um ábaco, um tangram, que são aquelas peças de encaixe para raciocínio lógico. Então, essas lojas que vocês veem de brinquedos educativos têm muito a ver com aquilo que eu fabrico. Então, nós fabricamos materiais em plásticos, materiais em EVA, em uma série de madeira, poucos em madeira hoje, uma série de matérias-primas para que a gente tenha brinquedos que estimule esse raciocínio lógico-matemático, que eu ensine a criança a trabalhar, por exemplo, as 4 operações matemáticas de uma forma totalmente lúdica, gostosa de aprender, onde ele desenvolve o raciocínio. Ele precisa entender o conceito matemático. E aí depois ele vai fixar, seja com o próprio material, seja com o software, mas a introdução do conceito matemático é feita com esses brinquedos, com esses materiais que a gente fabrica. Ótimo. Não, então, eu quis trazer bem essa questão da produção, do conteúdo ali, para mostrar que a dificuldade talvez fosse ainda maior, né? Porque você está lidando com algo muito específico, muito diferente. Você não foi passar a produzir camisa, ou não, você não abriu um restaurante, onde, de certa forma, já é mais comum, mais conhecido, né? Mas você, além de empreender, foi empreender numa atividade bastante diferente e lidar com a educação também é algo bastante diferente, né? Queria saber isso, dos desafios, os principais ali a partir do começo, que você sentiu mais dificuldade. Era a questão financeira mesmo? Era mais gestão de pessoa? Era conhecer sobre a matéria, o produto que você vendia? O que você sentiu ali? Puxa, aqui é que me mais pega e onde te motivou mais a buscar o conhecimento? Bom, quando eu cheguei, realmente, era uma indústria, né? Por menor que fosse, era uma indústria artesanal na época, mas era. Então, era muito complexo, a cadeia de uma indústria é muito complexa, porque são muitos insumos que você tem que comprar, diferente da prestação de serviços. Então, para eu fabricar um brinquedo, eu tenho 5, 6, 7 fornecedores que eu preciso comprar, insumo, matéria-prima para transformar aquilo, montar, embalar, fazer expedição. Então, realmente, uma série de processos que a gente precisa aprender. E a minha maior dificuldade nós criamos muitos produtos, que a minha sogra foi a inventora desses materiais, que ela é matemática. Então, igual você falou, qual que era a minha dificuldade? Eu cheguei na empresa e falei, uau, preciso fazer esse negócio crescer. Na época, estava muito em alta a questão do Google, de você colocar dinheiro no Google para aumentar as visualizações na internet para conseguir, através do site, ter mais venda. E o que acontece? Igual você falou, quando eu tenho uma caneta, eu coloco lá uma palavra-chave caneta. E a pessoa que digitar caneta, ela vai me encontrar. Só que no meu caso, como que a pessoa vai digitar algo que ela não sabe que existe? Ela não sabe que existe aquilo. Ela não tem um nome para digitar, né? E ela não sabe que precisa.
Então ela vai procurar brinquedo educativo, eu tô ali naquele meio, ela não tem ideia que é um material específico para álgebra ou para matemática, enfim. Então foi uma dificuldade muito grande de eu entender a persona, né, que a gente fala hoje, o meu cliente, como que ele me procuraria? Como que eu vou chegar até ele? Como que eu vou educar o meu público para que ele comece a saber que eu existo, que ele precisa de mim, que é um material que vai revolucionar a escola dele? Então, comecei a tentar fazer vários testes dessa questão do Google para fazer com que as pessoas chegassem mais até nós, entender um pouquinho mais o mercado, que é um mercado muito peculiar, a questão dos professores, e a gente vendia para escolas, prefeituras, governos, empresas, sistemas de ensino, então também eram vários perfis, e passado um pouco mais essa dificuldade de entender um pouco melhor essa palavra, começou a fazer o quê? Aumentou um pouquinho as vendas, a gente começou a ter um gargalo na produção. Porque eu não tinha um processo bem definido, um processo escrito, eu não tinha nada. Então, eu ficava na mão dos funcionários, eles faziam o que quer. Se falava que dava, dava, se falava que não dava, não dava. E eu acho que isso é a maior dor que existe hoje. Hoje eu dou mentoria para empresas, né? E os meus mentorados, eles estão exatamente sentindo na pele essa dor, na hora da construção dos processos. E foi aonde eu entendi, eu falei, opa, eu não posso ficar refém dos meus funcionários. Se der, eu acho que é assim, eu acho que é assado, sem um critério de escrever os processos para que eu não ficasse refém ali dos funcionários. Por quê? Eu comecei a gargalar uma coisa, então eu aumentei a venda, gargalhei a produção. E aí foi onde eu descobri várias coisas que não faziam sentido. A gente tinha, por exemplo, demorava uma semana para entregar um pedido super pequeno. 2 anos depois, que foi todo o ajuste que foi feito, a gente entregava no mesmo dia os produtos. Então, muitas vezes a gente, como empreendedor, como microempreendedor, tem muitas desculpas. Isso aqui não dá porque eu tenho tal problema. Isso aqui não dá porque acontece tal coisa. Sempre como se fosse algo que não tivesse solução. Mas quando a gente olha um pouquinho fora da caixa, para e se permite falar, uau, como que uma empresa maior funciona? Se eles conseguem produzir mais, será que eu consigo fazer mais com menos, com o que eu tenho hoje aqui? Então foi essa pergunta que eu me fiz por muitas vezes. Poxa, indústrias maiores, como que eles entregam isso? E com o que eu tenho aqui, como que eu consigo ser melhor? Como que eu otimizo minha mão de obra? E foi o que eu fiz, ajustando esses processos, conversando com as pessoas. Teve muita resistência das pessoas quando eu fui implementar os processos. Realmente foi um aprendizado para mim lidar com elas. Uns não quiseram mais e saíram. Aí eu tive que contratar uma outra pessoa e as coisas foram crescendo. Nós sabemos os desafios, mas é possível. É possível romper isso, é possível chegar lá. Muito bom, interessante, né? Como você foi percebendo, assim, foi sentindo na pele aos poucos, foi percebendo o que era preciso mudar a cada momento, né? Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, Thalita, mas eu queria saber com você depois se é possível a gente planejar tudo isso, né? Ou prever, não digo prever, porque pode ser coisas que surgem e tal, mas é preciso planejar tudo, né? Se você tiver um planejamento, uma gestão estratégica bem feita, talvez muitos problemas, para quem está começando agora, eles nem aconteçam, não é? Mas isso é uma pergunta que eu faço a você no próximo bloco, tá bom? Aguarde conosco também, o Rumo Certo volta já já. Estamos de volta com o programa Rumo Certo e hoje nós estamos falando de processos, de estratégias, controles, a importância de conhecer bem os números da sua empresa. E aí, para essa conversa, eu recebo Thalita Mazia. Thalita é presidente do conselho da MMP, que é uma empresa especializada em produção de materiais pedagógicos e tem muita experiência também em finanças, né? Já trabalhou em banco também, em processos, né, Thalita? E a gente falava ali no bloco anterior das dificuldades que você foi descobrindo aí no decorrer de quando você ia conhecendo a empresa, né? E por onde você foi buscando as soluções. E aí você faz hoje um trabalho de consultoria também, e aí eu pergunto se é possível a gente prever algumas dessas dificuldades, se o planejamento resolve isso. Qual é a principal demanda que você percebe das empresas que lhe procuram para consultoria?
Olha, eu comecei, na verdade, da mentoria há pouco tempo. Na verdade, uma mentoria não é necessariamente a consultoria em si. E foi algo que aconteceu também muito natural. A pessoa, não, eu preciso. Eu estava um pouco relutante para isso, porque eu tenho meu negócio hoje. Meu negócio, ele demanda também um certo tempo meu. Mas eu entendi a importância, sabe? De se alguém tivesse feito isso por mim no passado, eu teria crescido muito mais rápido. Então, o que eu percebi? É muito importante, sim, nós sabermos os números, tudo isso que você falou. Nós temos os processos bem alinhados, a gente conhecer um pouco mais a empresa, mas chega um determinado ponto que, por mais que a gente tenha isso nas empresas, que é de suma importância, você só cresce quando a sua mentalidade cresce. Eu tenho uma máxima, uma frase que eu gosto muito de usar, que a empresa ela nunca é maior do que o tamanho do desenvolvimento interno do líder. E conversando com pequenos empresários, eu vejo às vezes a dificuldade de eu ter uma renovação mesmo na mente, de eu buscar estratégias de ter uma visão de futuro. E é assustador que muitos não sabem. Muitos estão vivendo para ter o salário no final do mês e não tem muito essa perspectiva do porquê eu faço o que eu faço. Então eu gosto muito de alinhar primeiro essa visão de futuro, porque senão não faz sentido a gente traçar uma estratégia para um lugar que a pessoa mesmo não sabe para onde ela quer ir. E eu tenho visto essa dor cada vez mais forte nos empresários. Uhum. Muito bom, isso é propósito, né? É marca também que você cria, identidade, né, Thalita? Eu imagino no seu caso aí, isso seja muito evidente, até que você trabalha com educação, né? Você está produzindo algo que vai fazer mesmo a diferença, mas é de uma forma muito clara. Mas isso também é para todos os segmentos, né? Em qualquer serviço que você faz, pensar lá no consumidor é o primeiro passo, talvez, para depois eu pensar aqui, né? É muito interessante essa sua explanação, né? E isso mostra também... Isso mostra uma tendência também, né, Thalita? O consumidor está mais preocupado com isso cada vez mais, né? Sim, que nem a empresa que eu dou mentoria hoje, ela faz próteses dentárias. Não tem nada a ver com material pedagógico. Só que aquilo, o comportamento empresarial, os números que a gente precisa, entender os principais conceitos. Então, sim, eu tenho que saber um fluxo de caixa? Com certeza tem. Eu tenho que ter um processo escrito e desenhado? Sim. Só que eu ter o processo escrito e desenhado e eu saber fluxo de caixa não garante o sucesso da minha empresa. E às vezes isso ninguém conta, porque romantiza-se muito, sabe? A questão da gestão, é importante ter gestão, só que chega uma hora que você tem gestão e você bate no teto. Porque não só mais a gestão vai fazer com que você vá para um outro nível. Agora, quando realmente eu começo a me conectar com outras pessoas diferenciadas, pessoas que estão onde eu quero chegar, quando eu entendo essa importância do network, de mesas, de curso, e eu começo a estar em lugares com pessoas que estão nessa frequência também de crescer, muitas oportunidades surgem, igual eu falei, coisas que era antes que eu ficava tão preocupada com que outras pessoas iriam pensar de mim, ou que o funcionário falou, começam a ficar pequenas, porque eu começo a entender que o meu senso de propósito é tão maior, e tem tanta coisa que eu ainda posso fazer para ajudar outras pessoas, e é onde a gente avança. Porque cada colaborador, lá na essência, é também um empreendedor, né? Empreendedor do serviço dele, da capacidade dele. Então, isso também é conjunto, né, Thalita? Pensar na coletividade, né? Sim, você potencializar o outro, lá no teu colaborador, você vê o que ele tem de melhor e como que eu vou potencializar isso nele. Né? Como que eu vou fazer com que ele também crie o senso de propósito da empresa, mas o senso de propósito dele, o que é importante para ele? Quais são os planos de futuro que ele tem e como que a minha empresa pode ajudar ele a resolver isso? Né? Se ele tem um sonho, de fazer uma faculdade, como que a minha empresa pode ajudar a ser esse meio que vai realizar um sonho dele? Não, eu quero uma casa. Bom, como que a gente faz? Vamos fazer conta? Vamos tangibilizar o teu sonho? Em quanto tempo? Como que você conseguiria? E fazer esse trabalho mesmo, de se importar com aquilo que importa para o outro, né? Eu creio que isso faz toda a diferença e você tem funcionários motivados, engajados, pessoas que falam, poxa, essa empresa ela se importa comigo, não só com o que eu produzo. E só que isso, assim, é uma construção e eu sei o quão dolorido é romper isso. Quão dolorido é a gente sair, às vezes, de alguns estágios do empreendedorismo, daquele dia a dia maçante, dos conflitos que tem, muitas vezes, entre os colaboradores, da dificuldade financeira que muitas empresas têm com o fluxo de caixa. E eu pude viver na pele essas estações. Só que algo que eu falo para vocês com muita autoridade,
Nós só demos o salto que demos quando eu mudei aqui dentro, quando eu mudei a mentalidade, quando eu mudei a mesa. Então, assim, é muito a mentalidade do empreendedor, é muito sobre isso. Ótimo. Legal. Não, você fez referência ainda há pouco ao César. César é o seu marido, né? Sim. Tá, e é o gestor hoje, né? Mas então, você fez parte de todo o processo, né? Você conheceu bem o processo. Hoje você está na presidência do conselho, é isso? Me fala como é que foi essa transição e que diferença tem isso enquanto empreendedora também. Esses dois cenários, né? Quem foi primeiro para a MMP fui eu. Então, eu que assumi ela quando era uma casinha, eu que desenhei os processos e escrevi. Alguns anos depois, o César veio, nós já estávamos até num outro galpão, e aí ele fazia mais a parte pedagógica e eu seguia no comercial, no marketing, juntos fazíamos as estratégias, mas eu sempre era aquela que estava mais à frente, a cara da empresa ali, né? E aí foi onde eu comecei a entender que o meu tempo ali já não estava mais dando, teve todo algo pessoal mesmo, sabe? Algo que eu senti, né? Deus me pedindo para um outro tempo e eu não entendia muito, meu Deus, o que está acontecendo, que loucura. E aí eu fui transicionando, eu fui entendendo a importância de sair da operação, porque esse é o sonho de todo pequeno empreendedor. Eu estava adoecendo, com uma carga de trabalho muito grande, algo assim que já não estava mais fazendo sentido para mim, porque foram muitos anos, com muitas responsabilidades. A gente, né, nós mulheres, aguentamos por um tempo, mas muitos anos com uma carga muito grande fazendo aquilo, chega uma hora que parece que você começa até a perder um pouco aquela doçura, aquela feminilidade. Eu me tornei uma pessoa muito mandona, porque eu tinha que toda hora, era tudo muito difícil, tudo muito na força do braço, e eu não queria mais ser essa pessoa, sabe? Que o tempo todo eu tinha que conquistar as coisas de uma forma, assim, difícil. E aí eu fui transicionando, fui entendendo a importância de passar aquilo que eu fazia para outras pessoas, fui fazendo todo esse processo, né, de transição mesmo, onde eu falei, não, agora eu saio da operação, agora tudo que eu fazia, aquelas demandas já não estão mais comigo, e aí eu vou ficar o quê? No conselho, vendo o quê? A estratégia futura da empresa, que é muito disso que eu tô falando para vocês, desse olhar para o futuro, que é também essa questão de ver os números e entender, opa, essa rota tá aqui, essa rota tá acolá, vamos melhorar aqui, como é que tá tal coisa, mas não mais já nessa imersão da operação. Dando muita bagagem aqui de conhecimento também para quem está ouvindo você, eu tenho certeza, né? Você colocou aí da dificuldade do começo e olha como se deu esse crescimento, né? Tudo com controle, com gestão bem feita, com o propósito, né? Eu acho que é essa a essência da nossa conversa hoje aqui, né? Que tudo é possível, realizar aquele sonho é possível, desde que, é claro, se tenha esse controle da gestão financeira, dos números, como você sempre foi muito atenta e colocou, mas esse propósito seu, a ideia sua de proporcionar também para outros, né, de agregar também ao valor ao seu conhecimento, né, que mais do que produzir, hoje você ajuda outras pessoas com a mentoria, né? Nossa, eu fico muito feliz com essa conversa, aprendi muito com você hoje aqui e tenho certeza que a gente falando de gestão, falando de umas coisas mais burocráticas e exatas, a gente está trazendo aqui outras coisas mais humanizadas, que cada vez fazem mais parte dessa relação de negócios também, né, Thalita? Então é isso, quero te agradecer muito. Entender, né? Desculpa só pegar esse gancho para me despedir e agradecer, porque assim, hoje eu já posso abençoar muitas pessoas, mas eu olho lá atrás e eu vejo, por exemplo, o Sebrae. Ele foi alguém fundamental na minha vida. Como que o Sebrae pegou na minha mão e me ajudou? Então hoje eu tenho muito conhecimento, fiz muitos cursos, muitas coisas, mas e aquele que pega você ali no começo, que começa a abrir a sua mentalidade? Então, eu sou muito grata em estar com vocês hoje aqui conversando, porque eu brinco que eu sou uma cria do Sebrae. Se hoje a MMP é a maior do Brasil, foi porque em algum momento o Sebrae passou pelas nossas vidas e até hoje eu ainda tenho muitos amigos do Sebrae, conselheiros, que me ajudam. Eu vou tomar uma decisão importante, eu ligo para o pessoal do Sebrae e falo, olha, a gente vai dar esse passo agora. Então eu só tenho que agradecer por vocês existirem na vida de tantos empresários. Muito bom esse seu reconhecimento também, sua humildade, a sua gratidão também, né, que a gente tem que ter no dia a dia, como pessoa mesmo, como cidadão, como ser humano, e aí isso extrapola para os negócios, é produtivo, no final das contas, pode não parecer no número, mas é receita também, né, é importante isso. Thalita, foi um prazer enorme conversar com você, muitíssimo obrigado mesmo pela sua participação, obrigado aí por tirar um tempinho das suas férias com a família, aproveite ainda mais as suas férias, volte reenergizada ainda para os negócios, né?
Obrigado mesmo, um abraço grande, fique com Deus. Obrigada, eu que agradeço. Numa próxima, eu faço pro escritório, faço todo de um outro cenário, mas essa é a vida real de empreendedor para empreendedor, então vocês vão me entender. Isso aí, empreendedor tem que ter férias também, tem que aproveitar. É isso aí. Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado a você que ficou com a gente nessa conversa interessantíssima também. Como certo, volta amanhã. Um abraço, até mais.